Sejam muito bem-vindos a mais uma sala, e hoje é a sala de número 99. Estamos chegando na sala 100, hein? Número 100. Puxa vida, como está passando depressa o nosso ano e quanto nós temos crescido do início do ano até aqui. Olha, se esse plano de leitura tem sido bênção para você, compartilhe. Diga para as pessoas como que você está tendo acesso a esse plano. Mostre para elas também, para que elas possam acessar, ter conhecimento deste plano e, consequentemente, também crescer em conhecimento diante de Deus. Visto que nós estamos nos reunindo aqui nesta sala, não para falarmos sobre igrejas, denominações ou religiões. Estamos reunidos aqui para falar da palavra de Deus. Nosso compromisso é com a interpretação dos textos e a revelação já contida nas Sagradas Escrituras. Então, convide pessoas para estar com você. Se você é novo por aqui, dá o seu like, se inscreve no canal. Eu vi que bastante pessoas entraram nos últimos dias, entraram no grupo do WhatsApp, então acredito que algumas estão nos assistindo, porque lá no grupo a gente coloca o link dessa leitura. Então se inscreve no canal, isso nos ajuda, isso faz com que o conteúdo ele se torne relevante e a própria plataforma entregue para mais pessoas. Muito bom, seguiremos então com a nossa leitura. Hoje é o dia de número 99 do nosso plano de 365 dias. Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 6. Assuntos profundos, né? Que o apóstolo Paulo está tratando. E hoje nós vamos falar sobre, nesse bloco de hoje, sobre a santidade, né? A vida de alguém que foi alcançado pela graça, foi livre da lei do pecado. No bloco de ontem foi falado sobre a perdição, toda a humanidade perdida. Foi falado também sobre a lei. E hoje vai entrar aqui no assunto da nossa liberdade cristã. Vamos ler então? Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Lembra que ontem eu terminei ressaltando aqui essa pergunta? Já que a lei deu luz ao pecado, evidenciou o que era errado, e com isso vem a graça e cobre, sobrepuja os pecados. Então, o que a gente faz? Então vamos continuar pecando para que a graça nos alcance e seja cada vez mais? Versículo 1 de Romanos 6. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estávamos mortos para o pecado, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Desculpa, gente. Que o Senhor nos dê graça e voz para continuar, né? Tem cultos ainda hoje, ainda tem muita entrega. Então, estamos mortos para o pecado com o batismo, né? Pelo batismo, assim como Cristo foi morto e ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, ele foi morto e ressuscitado para a glória. Nós fomos mortos para o pecado, porém, olha aí na tela, assim também nós andemos no pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros
como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai e não mais a lei. Por isso que aqui diz que o pecado não tem domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Então quer dizer que agora, já que o pecado não tem domínio sobre mim, ele não manda mais no que acontecerá comigo se eu pecar. Se eu pecar, o que acontecer comigo é o que a graça determina e não mais a lei, então vou viver pecando. De forma alguma. Olha aí o comportamento cristão que Paulo está tratando aqui nesse segundo bloco de Romanos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração, a forma de doutrina a qual fostes entregues. Então, graças a Deus que outrora foram escravos do pecado, servos do pecado, mas obedecesse de coração a doutrina a qual vocês foram entregues e que foram entregues a vocês. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da injustiça, da justiça, Foi liberto do pecado, agora são servos da justiça, a justificação. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade, para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, olha o que ele está falando. Antigamente vocês não apresentavam os seus corpos para as coisas erradas, para praticar iniquidade. Então apresente agora o seu corpo para fazer o que é certo. Você não se esforçava para ir para a balada, para o rastapé, para passar a noite fora fazendo coisa errada? Se esforce e apresente agora o seu corpo para ir ao culto, para estar reunido com os irmãos, para fazer o que é bom. Esse é o comportamento cristão. Versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Então vocês viviam essa vida aí de vocês? E qual era o fruto dessa vida? Das coisas que agora vocês se envergonham das coisas que viveram. Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Apresentar o fruto de um salvo, o fruto de um convertido, que, olha aí na tela, o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, dom é gratuito, é dado por Ele, é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora estamos livres do pecado, mas nos tornamos servos de Deus, como está escrito no 22. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Eu vou fazer uma declaração pública aqui, vou colocar nos comentários, coloque aí também se você quiser, coloque assim nos comentários, se você quiser. Como servo de Deus, devo apresentar o fruto. Coloca aí. Como servo de Deus,
devo apresentar o fruto. Tem que ser apresentado. Capítulo 7. Escreva aí. Acho que já deu para escrever, né? Tem um tempinho até chegar aqui os comentários. Bom, vou seguir lendo aqui, focado na leitura. Romanos 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Aí ele vai dar um exemplo de casamento. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasses a ser de outro do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Então ele faz um exemplo de casamento. A mulher está casada. Pela lei ela tem obrigações com seu marido. Se o marido morre, ela está livre. Então assim aconteceu com Cristo. Nós estamos com Cristo. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar. Então, se ele morreu para o pecado, se ele cumpriu, versículo 4, portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, assim como Cristo morreu pelo pecado, nós também morremos e estamos livres. Assim como a mulher está livre quando o marido morre, ela está livre daquilo que a obrigava e ela pode se casar com outro. Aqui está dizendo que, por causa da morte de Cristo, nós estamos livres para outro. Em uma analogia, no caso, né? E no nosso caso, estamos livres para dar frutos para Deus. Versículo 5. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, o que a gente fala então de tudo isso? A lei é pecado? A lei é errado? A lei é ruim? E ele diz, de forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. É o exemplo que eu dei do semáforo. Como que a pessoa vai saber que é proibido cruzar se não tiver um semáforo? Por princípio não sabe mesmo. Então tem que ter uma lei ali para dizer. Então Paulo está falando o seguinte, foi a lei que me fez entender o que é pecado, o que é errado. Foi o que aconteceu lá no jardim. Deus colocou o homem e a mulher e disse, olha, da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não coma. Ele só ficou sabendo que seria errado porque teve uma ordem, teve um mandamento ali. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Aí ele vai dar um exemplo aqui, e esse exemplo é até um debate teológico, eu vou falar para vocês os quatro pontos. Outrora eu estava vivo sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Outrora eu estava vivo, sem lei, certo? Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, sem lei eu estava vivo. Aí vem um mandamento.
E porque veio um mandamento dizendo aquilo é pecado, o pecado reviveu, apareceu um pecado e eu morri. Morri porque eu cometi o pecado. E a lei dizia que se cometesse o pecado, certamente morrerás. Né? Desde a queda, desde o início, ficou determinado assim. Versículo 10. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Então, aquele mandamento que era para o meu bem, era para a vida, eu achei que era para a morte. Eu achei que não, que se eu não fizer isso vai ser pior para mim. Voltando para a história do jardim, come que você vai ser como Deus, você não vai morrer não. Vai ser bom para você. Então, isso aqui, ele é um debate teológico. Deixa eu ler o 11 e o 12 para falar com vocês sobre isso. Ó. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Vamos falar isso aqui, ó, versículo 9. Outrora eu estava vivo sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Essa expressão, outrora eu estava vivo, ela tem sido interpretada por várias formas aí, por estudiosos. Vou falar para vocês 4 formas. Alguns acreditam que Paulo está se referindo a ele mesmo, antes de vir a conhecer a lei, como um jovem judeu, dizendo, outrora eu era um jovem judeu, não conhecia a lei, depois que eu conheci a lei, conheci o pecado, e porque eu pequei, eu morri, por causa dos meus pecados. Uma outra defesa aí, de pensadores teológicos, é que Paulo está falando dele antes da sua conversão a Cristo. Está falando dele antes da sua convicção trazida pelo Espírito Santo. Então ele está falando, antes eu era assim, mas depois que o Espírito Santo veio e me trouxe a revelação, aí que eu fui entender realmente o que era o pecado. Outros acreditam também que Paulo está aqui se referindo, eu até acredito também que tem muita ligação com isso, Paulo está se referindo a Adão, no Jardim do Éden, antes de vir a ordem, antes de vir um não comerás. Estava tudo bem, aí veio a ordem, veio o não comerás, então veio o mandamento e o pecado apareceu, e porque o homem pecou, morreu, né? Que foi a punição pelo pecado. Ou também acreditam que Paulo está falando de algum hebreu que antes de se entregar à lei mosaica. Ele é hebreu, mas ele ainda não conhecia a lei mosaica, ainda não tinha sido entregue a lei para ele, a mesma lei que foi dada lá no Monte Sinai e se arrasta aí por tempos. Bom, nenhum desses 4 pensamentos se encaixaria em uma heresia, em um ensino errado. Todos fazem sentido. E o ponto básico aqui é o seguinte, cada uma dessas interpretações, elas trazem o mesmo ponto. A gente entende o seguinte, que a intenção de Deus na lei era a vida. A intenção de Deus em colocar uma lei, um mandamento, é para que as pessoas vivessem. Mas o pecado enganou o homem e por meio da lei ela trouxe a morte, uma vez que a lei foi descumprida. Era como se o pecado que quer matar o homem use a lei. Então, o que ele vai fazer que é errado? Ah, isso é errado porque a lei diz que é. Então, vamos usar a lei para matar o homem. É esse ponto aqui básico dessa interpretação do que Paulo está falando aqui. Só que ele conclui dizendo que a lei é santa, né? Versículo 12. Porque a lei é santa, o mandamento é santo e justo. Então, embora, apesar de a lei tornar o pecado conhecido, e por causa disso, né, o pecado usar a lei para produzir a morte, apesar disso, a lei é santa, o mandamento de Deus é justo, é perfeito e bom. Porque o objetivo é nos levar à santidade. E isso reflete em eternidade. Então é assim que nós devemos encarar essa leitura, interpretar essa leitura. São textos um pouco mais difíceis, né? O próprio Pedro, ele disse que
Paulo falava coisas difíceis de entender, mas a gente vai lendo aqui com calma, vai fazendo a interpretação do texto e trazendo para vocês o conhecimento. Versículo 13. Então, o que me é bom tornou-se em morte? Então, se a lei era boa para mim, tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Então é o seguinte, para que o pecado realmente se mostrasse pecado, para que entendesse que realmente aquilo era um pecado, então teria que operar a morte, teria que ter uma punição para saber que realmente aquilo era pecado. E, acima de tudo, para que aquilo se tornasse excessivamente pecaminoso, para realmente dar luz, para mostrar, olha, é errado, é pecado, não faça, tem punição. Versículo 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. Então Paulo está aqui metaforicamente dizendo o seguinte, como a lei é espiritual e nós somos carnais, então existe um conflito. Existe um conflito. A nossa natureza, ela está em conflito com a lei celestial, é uma lei espiritual e nós somos naturais, então existe esse conflito. Muitas vezes eu faço o que não quero e o que não quero eu faço, porque existe esse conflito. Não tem como obedecer uma lei espiritual sendo natural, sendo carnal. E esse problema Paulo ele vai dar instruções na carta aos Coríntios. Logo a gente chega na carta aos Coríntios e você vai ouvir falar sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Esse ano promete, ainda tem muita coisa pela frente. Versículo 16. E se eu faço o que não quero e se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Não há nada de bom em nós. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo para as pessoas, cuidado com as coisas que vocês ouvem na internet. Se valorize, não deixe que façam isso, que façam aquilo. Se não te cabe, sai de lá. Você tem que ver se não te cabe, se não é porque você é podre, você é corrompido, você é egoísta, você é avarento, você é ciumento. Mas a internet pinta com que o ser humano ele é o super-herói. Ele é o centro do coração de Deus. O homem é o centro do coração de Deus. Tem alguns pregadores que andam dizendo isso por aí, muitos conhecidos ainda. Que o homem é o ponto fraco de Deus. O homem é podre, caído, corrompido, não tem nada de bom em nós. Nada de bom em nós. A gente precisa de regeneração. Versículo 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois,
Com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem me livrará dessa condenação? Aí ele fala no próximo capítulo, capítulo 8. Olha que bacana, olha que maravilha. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Então, tudo aquilo que ele estava falando, agora, não tem condenação. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, então tem uma coisa a se observar aqui, por isso que eu coloquei até dessa cor aí, para chamar a atenção. Não há nenhuma condenação. Olha aí na tela, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Ah, legal, estou em Cristo. Vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação para quem está em Cristo. E quem está em Cristo? Quem não anda segundo a carne, segundo os desejos da carne, inclinado para as coisas da carne, dando preferência às coisas da carne. Para esses não há condenação. E o interessante também, deixa eu pegar aqui minha outra Bíblia. Eu vou mostrar no aplicativo. Interessante é o seguinte, ó. Nós estamos lendo esse ano a versão BKJ, né? A Bíblia King James de 1611. Eu expliquei para vocês o porquê. E agora eu vou mostrar para vocês uma grande diferença e como isso ajuda no entendimento. Vamos ler o mesmo versículo. Deixa eu abrir aqui a outra Bíblia. Vamos ler o mesmo versículo na versão Nova Almeida atualizada. Então, na versão Almeida, não a King James, não a do Rei James, mas do Almeida. João Ferreira de Almeida. É muito conhecido no Brasil. A maioria das Bíblias aqui são distribuídas e traduzidas dele. Romanos, capítulo 8. Veja, se atente aí, ó, leia. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou o versículo. Vai para o 2 já. Preste atenção, leia aí. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da morte. Que beleza, que maravilha. Só que foi tirado algo daqui. Vamos lá na versão King James de 1611. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na atualizada diz o seguinte, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, ponto. De alguma forma aqui, um dos escribas, ou biblicista, quando fez essa tradução, não acrescentou o que está escrito nos originais. Pastor, mas qual dos dois inventou? Não é que inventou, é esse aqui ocultou. Por que ocultou? Porque aparece aqui, depois, lá embaixo, aparece aqui, no versículo 4 aparece, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse biblicista aqui, esse escriba, leu, entendeu também que não há condenação para quem está em Cristo, que não vive segundo a carne. Só que ele deixou só no versículo 4, dentro do mesmo contexto. Mas isso é ruim para quem não tem essa capacidade cognitiva, e me desculpe dizer assim. Muitas pessoas não têm essa facilidade de interpretação, de ler tudo e depois que ler entender. Então há alguns que já iam parar até aqui, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Que beleza, que maravilha. Ia sair lendo, não ia nem entender que existe sim uma condição. E a condição está bem revelada aqui logo no início, no manuscrito original. Por isso que nós estamos lendo essa versão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, qual a condição? Que
não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gostou? Coloca aquele emojizinho assim, ó. Puf. Tem que expandir a mente. Tem que expandir. Abre a mente para poder entrar mais entendimento aí, até explodir. Vocês viram a diferença? Meus irmãos, cabe a nós fazer isso. Nós temos o dever de estudar, de nos aprofundarmos. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então é o seguinte, a lei não estava conseguindo nos ajudar por causa das nossas fraquezas. Então o pecado foi condenado. Acabou. Pecado, você está condenado. Sabe um prisioneiro que está aguardando uma sentença e depois que ele é condenado é aquilo que ele tem que fazer? Pronto. O pecado foi condenado na carne. Está condenado na carne. E o que aconteceu com a carne? Cristo morre por causa do pecado. Ele paga na carne pelos nossos pecados. Versículo 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que, agora vem mais uma vez, aquilo que eu estou falando desde o início, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se, ó, mais uma condição. Tá bom, você não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Promessa de ressurreição para nós. Portanto, irmãos, nós não somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então nós temos um espírito que clama, Abba, Pai. Um espírito que clama, que dá testemunho, que confirma dentro de nós. E isso é muito glorioso. Os próximos versículos agora também são profundos demais. Olha só como isso funciona. Versículo 17. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Então qual é a promessa? Glorificação. A promessa é, se você sofre com Cristo, você também vai ser glorificado com Cristo. Glorificação, corpo glorificado, salvação, outro plano, eternidade. Versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, os nossos sofrimentos aqui, nós precisamos entender que eles não são comparados com a glória que há de ser revelada. E é bíblico, porque olha o que diz aqui, ó, que os nossos sofrimentos
não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Versículo 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou, em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que quer dizer aqui essa parte do versículo 19 ao 21? Eu vou mandar isso também anotado para você. A criação, ela foi amaldiçoada, mas não voluntariamente. A criação foi amaldiçoada por causa da queda. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. Então, toda a criação que foi amaldiçoada por causa da queda aguarda a restauração, aguarda a regeneração. Todo o mundo, não só as pessoas, não só o ser humano, todo o mundo um dia será transformado. Isso está profetizado em Isaías capítulo 2 e capítulo 11. Isso também foi revelado em Apocalipse capítulo 21 e 22. Eu vou mandar a anotação para vocês. Então, toda a criação está esperando essa restauração e essa regeneração. Aleluia. Versículo 22. Porque nós sabemos que toda a criação geme e unissono sofre dores de parto até agora. Toda a criação a uma só voz, unissono, todo mundo geme, sofre como dores de parto. O mundo está terrível, vivemos tempos difíceis e aguardamos essa restauração, esse novo mundo. E não só ela, mas nós mesmos. Quer dizer, a criação aguarda, o planeta está gritando, a atmosfera está gritando, o clima está mostrando, enfim, toda a criação, e não só ela, também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperar o que um homem vê? Então, a gente é salvo pela nossa esperança. O que nos salva? A nossa esperança, aquilo que nós esperamos. Pastor, mas eu não estou vendo, só estou vendo coisa ruim, só estou vendo problema, eu só estou vendo tempos difíceis. Mas a esperança que se vê não é esperança. É o que está escrito aqui, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, então, com paciência, aguardamos. Coloque aí nos comentários, preciso esperar com paciência no Senhor. Escreva. Vou aguardar um pouquinho. Escreve aí. Preciso esperar com paciência no Senhor. Escreva, por favor. Duas coisas agora para a gente encerrar a leitura de hoje. E duas coisas excelentes. Primeiro, você já ouviu falar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? E você já ouviu falar que isso é o momento que a pessoa fala em línguas? Porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos é quando a pessoa fala em línguas. Você já ouviu falar isso? Vamos ler. E segunda coisa, você já ouviu falar também o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, tudo vai cooperar para o bem. Se você perdeu o carro, é porque Deus vai te dar um melhor. Se o seu marido foi embora, é porque ele não prestava e Deus vai te dar outro muito melhor do que ele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mentira, não é isso que diz a Bíblia, e nós vamos ler isso aqui juntos. Pois é. Vai expandindo a mente. Primeiro, gemidos inexprimíveis. Vamos ver aqui o que diz o texto. Versículo 26, Romanos capítulo 8, versículo 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Então, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Em outras traduções vai dizer com gemidos inexprimíveis, que tem o mesmo sentido. Mas a palavra mais original aqui, proferidos, nos ajuda a entender que o que está acontecendo aqui?
Em nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda. Ele é o nosso intercessor, porque nós somos limitados, não temos o real conhecimento das coisas de Deus. Então, o Espírito Santo se comunica com o Pai por nós. Segundo a vontade do Pai, a gente vai ler no final do outro versículo aqui. Tudo que o Espírito Santo pede por nós é atendido porque ele pede conforme a vontade do Pai. Nós não sabemos pedir como convém. Só que a conversa entre o Espírito e o Pai são gemidos inexprimíveis. São gemidos, olhe na tela, que não podem ser proferidos. Se esses gemidos não podem ser proferidos, falados, são inauditos, então não pode ser línguas que as pessoas ouvem. Por mais que sejam línguas estranhas ou a glossolália, que a gente ainda vai falar sobre a glossolália aqui mais para frente, então, se essas palavras não podem ser proferidas, não pode ser palavra que sai da nossa boca. Não são palavras que saem da nossa boca. Para você ter uma ideia, a palavra inexprimível, se você for no dicionário, você vai ver, e eu vou mandar para você a anotação. Inexprimível significa que não se pode expressar, é algo indizível, que não se consegue exprimir, que não se manifesta por palavras, que são indescritíveis, que não pode ser descritas, que não pode transcender qualquer tipo de demonstração. É isso que significa inexprimível. Qualquer tipo de demonstração não tem como demonstrar. Então, aqui está dizendo que nós não sabemos como isso funciona. Não tem qualquer tipo de demonstração. Ah, não, o Sabariclanta, Lamariandala é um tipo de demonstração. Não é. Porque esses gemidos são inexprimíveis. Não são palavras proferidas. É uma forma de se comunicar entre o Espírito e Deus. Então, pegue mais essa aí, aprenda mais essa. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem? Aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Está aqui antes. Olha na tela aqui, ó. Olha na tela aqui, ó. Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência aguardamos. O que a gente está esperando? Qual é a nossa esperança que foi dita aqui antes? Ó, todo o contexto que nós lemos. A redenção do nosso corpo. Então nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando a glorificação. Até lá, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por Deus com gemidos inexprimíveis, inauditos, palavras que não podem ser proferidas e não tem nenhum tipo de demonstração. A gente tem que esperar sem ver nada. Mas é uma promessa e ele diz que todas as coisas iriam trabalhar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo esse propósito. O propósito dele é nos salvar. Então, para que o propósito dele se cumpra, tudo vai trabalhar para que isso aconteça, para que a gente seja salvo mesmo. Versículo 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre os irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que ele chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. A promessa aqui, o verbo está na ação já completada. Chamou, justificou, glorificou. Então existe uma promessa que aqueles a quem o Senhor chamou, os cristãos, aqueles que foram salvos, então a esses ele justifica, a esses ele santifica e a esses ele glorifica. Então, para nos santificar, para nos fazer, olha a palavra, olha aí na tela, ó, para serem, a promessa é essa, ó,
para serem conformes à imagem do Filho. Então, para sermos conforme a imagem do Filho, vão acontecer coisas. Deus vai permitir que aconteça coisas. Deus vai permitir que as nossas experiências, quer sejam boas ou ruins aos nossos olhos, essas experiências vão nos santificando, vão nos tornando parecidos com Cristo. Esse é o propósito aqui revelado. Então, para eu me tornar parecido com Cristo, eu vou passar por situações de humilhação. Cristo também passou. Eu vou passar por dificuldades. Cristo também passou. E eu vou me tornando parecido com Ele. Eu vou ser traído. E por eu ser traído e eu sou de Cristo, então eu vou entender, Cristo perdoou, eu também vou perdoar. Eu vou me tornando parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Cristo eu sou, mais santificado eu estou sendo e caminhando para a minha glorificação. Então essa é a promessa. Todas as coisas vão cooperar para o bem. E qual é o bem? Nos tornarmos parecidos com Cristo. Não tem nada a ver com coisas materiais, não tem nada a ver com... enfim, tantas coisas que prometem aí com base nesse versículo. Pegou aí mais uma? Hoje está demais, né? Hoje está demais. Versículo 31. O que diremos então a essas coisas? Então o que a gente pode dizer? Tanta luta, tanta dificuldade, eu citei agora, perdeu um carro, o marido foi embora. O que a gente pode dizer então? Enquanto estamos aqui lutando, o que a gente pode falar? O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a gente tem que falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, Deus é por você. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Gratuitamente. Se falaram que você tinha que pagar pelo seu milagre, mentiram para você. Um lobo devorador vestido de ovelha mentiu para você. É um falso profeta. E para esse a sentença já está determinada. É gratuitamente em Cristo todas as coisas. Versículo 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é o que o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vitoriosos. Não importa o que você está passando, diga, eu sou mais que vencedor. Coloque aí nos comentários, vou colocar também. Eu sou mais que vencedor. Coloque aí, eu sou mais que vencedor. Coloque aí. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Versículo 38. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Hoje foi profundo demais, né? Que maravilha, que leitura, que carta que Paulo escreveu aos romanos. Graças a Deus que ele não foi permitido ter ido em Roma antes. Lembra que a gente falou na visão panorâmica? Paulo queria ir a Roma, mas ele disse assim, eu estou sendo impedido, eu não sei porquê, já era para eu estar aí, eu estou sendo impedido. Graças a Deus, porque se ele tivesse ido, ele não teria mandado essa carta que chegou até nós. Glória a Deus, glorificado seja o nosso Senhor, que impediu Paulo de estar em Roma e de mandar essa carta, essa epístola tão gloriosa que direciona a igreja de Cristo na santificação, rumo à glorificação. Até lá,
tudo vai cooperar para o nosso bem, para nos fazer parecidos com Cristo. Meus amigos leitores, um abraço de fé e força. Vou ler o comentário de vocês e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.